Chegamos ao terceiro tópico da lição da Escola Sabatina que estamos considerando esta semana. E nesse terceiro tópico vamos ter o assunto buscando a paz. Vamos considerar esse assunto. Essa frase, ela aparece em um dos versos da primeira epístola do apóstolo Pedro. E vamos considerá-la na primeira pergunta. De que outros princípios importantes da vida cristã Pedro nos lembra? Além do cuidado com as palavras, além da sermos corteses, cortesia mencionada lá no primeiro tópico, da bondade que precisa estar no nosso dia a dia, que outros princípios básicos ainda são pontuados pelo apóstolo Pedro? Bom, Pedro aqui ele faz menção de que nós devemos nos apartar do mal e fazer o bem, buscar a paz e segui-la. Então essas são recomendações importantes. Se nós queremos viver em paz, nós precisamos seguir essas orientações, apartar-nos do mal, fazer o bem, sem olhar a quem, né? Existe um provérbio que diz, e aí nós iremos estar no caminho encontrando a paz com todas as pessoas. Porque se nós fazemos o bem, nós estamos promovendo a paz. E se nós fazemos o mal, nós estamos promovendo a inimizade. E aí deixaremos de encontrar a paz. E o profeta Isaías, ele diz assim, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos vossos olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça aos órfãos e tratai da causa das viúvas. Então são recomendações da palavra de Deus que são de vital importância para todos nós. E todos quantos seguirmos estas orientações, nós estaremos encontrando paz, paz com o nosso próximo, o nosso semelhante, ainda que eles nos fazem ou nos façam o mal, e nós devemos fazer bem a eles. É o que vai comentar na próxima pergunta, né? Mas... Isso, eu quero ainda trazer só um acréscimo na explicação referente ao apartar-se do mal. Quando meu pai estava comentando isso, me veio à mente o primeiro salmo, os primeiros versos. Porque o que é apartar-se do mal? Então, apartar-se do mal é nós nos desviar de situações em que nós temos contato com o erro. No primeiro salmo, os 2 primeiros versos, nós temos o seguinte: Feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios, dos perversos, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. E o seguinte daí fala o que deve se fazer, né? Mas é principalmente o primeiro verso. Então aqui fala de não seguir o conselho do ímpio, do perverso, não parar ali no caminho dos pecadores para ficar confabulando acerca do erro, do pecado, e nem se juntar à roda dos zombadores. Quando falamos de se juntar à roda dos zombadores, nós nos lembramos inclusive da experiência do próprio Pedro, que nós estamos considerando aqui na lição. Quando ele se assentou na roda de zombadores, à distância de Cristo, e foi nesta situação onde ele foi colocado à prova, e ele não suportou a prova. Ele negou a Cristo 3 vezes. Então, nós temos esta situação. Aqui o apartar-se, né? O que é apartar-se do mal? É não estar junto. Apartar é você se distanciar, é você se colocar à distância, de fato, daquilo que promove o mal. E muitas vezes através de um celular, através de uma tela, através de um amigo, através de uma situação, nós somos alvejados por esses males, né? E muitas vezes nos detemos ali. Vamos assistir, vamos dialogar com aquilo, vamos compartilhar daquele mal, mas está errado. E se está errado, não devemos permanecer, devemos seguir o conselho apresentado aqui no primeiro salmo,
que inclusive começa dizendo: bem-aventurado, feliz é aquele que não faz isso. Como disse o apóstolo Pedro, aparta-te do mal, faça o bem, que o verso 2 depois faz menção, de que, pelo contrário, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ou seja, faça o bem, que é o que é mencionado no verso 2 do primeiro salmo. Busque a paz e siga. Alcançaremos a paz se seguirmos o conselho da palavra de Deus. Seremos bem-aventurados, seremos felizes, seremos fonte de bênção também para aqueles que estão ao nosso redor. Rosilei, você estava falando, eu estava me lembrando aqui do apartar-se, a experiência de José. Uhum. José, ele foi vitorioso, deixou um grande exemplo para todos nós, para a juventude, a grande vitória que ele alcançou sobre a impureza moral, podemos dizer, e o segredo do sucesso de José foi o apartar-se. Se ele permanecesse ali, haveria uma grande possibilidade de ele ter cedido e caído na tentação. Mas ele apartou-se e foi vitorioso. Já não foi o caso de Eva. Eva se aproximou, ela não se apartou. Começou a dialogar, do terreno encantado de Satanás. Ela permaneceu ali, acabou sendo encantada e terminou transgredindo a vontade de Deus. Então, no apartar-se está um segredo para a nossa vitória, para o nosso sucesso. Por isso, Pedro, ele dá a recomendação: aparta-te do mal, faze o bem, siga a paz. E nesse apartar-se, nem sempre o resultado visível é o melhor, assim, do ponto de vista humano. Do ponto de vista humano, não do ponto de vista divino. Porque no caso de José mesmo, o apartar-se levou à prisão. Isso. Mas ele estar na prisão era muito melhor, porque diante de Deus ele fez a coisa certa. E fazendo a coisa certa, estava no caminho certo. Agora, diante dos homens, ele havia saído de uma posição, que ele tinha uma alta posição dentro da casa de um homem que era muito importante ali no reino do Egito, e ele foi para a prisão. Diante dos homens, ele perdeu a oportunidade da sua vida. Mas os homens não pensam como Deus. O que é sabedoria para os homens é loucura para Deus. O que é sabedoria para Deus é loucura para os homens. Mas mais importa obedecer a Deus do que seguir a multidão dos homens pecadores que, enfim. E louvado seja Deus pela decisão de José, porque o seu exemplo ficou registrado na história para que nós possamos observar e sejamos incentivados a agir da mesma forma como José o foi. Não apenas numa situação ali que dizia respeito à questão moral, né? Mas existem tantas outras situações que nós precisamos nos apartar. Enfim, não vou exemplificar aqui porque a lista poderia ser muito grande. Mas vamos à pergunta B. Como podemos evitar o mal e fazer o bem? Bom, de acordo com as palavras descritas, Jeremias 13, 26, e nós também podemos assegurar que não é natural do ser humano fazer o bem. Ou seja, como podemos, não podemos. Isso, exatamente. Por nós mesmos, porque nós já nascemos em pecado, então a natureza é para o mal. A nossa tendência é para o mal. Fazer o bem não é natural do ser humano. Agora, como é que nós podemos deixar de fazer o mal e fazer o bem? Inclusive, o apóstolo Paulo, ele menciona aqui uma lista muito grande de pecados, de características daquelas pessoas que vivem sem Jesus. Então, ele descreve aqui, são muitos os pecados. Mas para nós, o que é importante é saber como é que nós podemos deixar de fazer o mal e fazer o bem. E aí então nós encontramos Jesus mesmo recomendando, dizendo a Nicodemos que, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Então, quando nós entregamos nossa vida a Cristo, novo poder toma posse do nosso coração. Então, essas coisas que são naturais do coração do ser humano, que podemos dizer, denominar como pecado, quando nós nos entregamos a Cristo, Cristo transforma a nossa vida.
aí nós evitamos de fazer o mal e passamos a fazer o bem, porque Cristo passa a morar em nós. E Cristo estando em nós e nós em Cristo, aí nós vamos amar as coisas que Cristo ama e odiar aquelas que Cristo odeia. Aí seremos nova criatura. Nós, como disse o apóstolo Paulo, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, que são as coisas do mal, agora não acontecem mais e vão acontecer as coisas que são do bem. Exatamente. Então nós precisamos seguir esse caminho, né? Por nós mesmos não podemos, mas está amplamente disponível diante de nós a única possibilidade de nós vencermos ou de nós fazermos isso que está proposto, de evitar o mal e fazer o bem. Tem uma frase da nota, no segundo parágrafo, que diz assim: o poder de Deus é o único elemento eficaz na grande obra de conquista, de conquistar a vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. O ser humano não pode realizar nada sem Deus, mas Deus, por outro lado, organizou seus planos de modo a não realizar nada pela restauração da raça humana sem a cooperação do elemento humano com o divino. Então, o caminho é Deus, a ação divina na vida do ser humano. No entanto, não existe uma imposição da parte de Deus nesse processo. Deus não nos obriga a agirmos de acordo com a sua vontade. Nós temos a liberdade de escolher entre fazer o certo e fazer o errado. Fazer o errado é natural do ser humano. Não precisa de muito esforço para que façamos o que é errado. Mas no caso de fazer o bem, nós precisamos lançar mão desse poder divino, mas lançando mão desse poder divino, todas as coisas se tornam possíveis. Então existe uma ação e também não é um milagre. Não, Deus, eu aceitei Jesus, Deus vai agir na minha vida, eu cruzo os braços e deixo as coisas acontecer. Se eu fizer isso, a atitude que vai emanar de mim vai ser a atitude semelhante à do passado. Então precisa da nossa parte, da parte do ser humano, quando lançar mão do poder de Deus, agir com sabedoria de acordo com a vontade de Deus. Então somos encurralados numa situação ruim, numa situação onde somos atacados, numa situação onde nós nos sentimos desconfortáveis. De repente um exemplo bem clássico, né? Estamos ali dirigindo o nosso carro no trânsito, de repente alguém nos fecha, xinga e fala alguma coisa e tal. E aí, o que Cristo faria nesse momento? É nesse ponto que se inicia o lançar mão do poder de Deus para fazer o bem e não fazer o mal. Se eu não começo com a pergunta o que Jesus faria se estivesse no meu lugar, ou o que um cristão deve fazer nessa situação, ou o que a palavra de Deus me orienta a agir nessa situação, se eu me esquecer disso, eu vou retribuir. Eu vou abaixar o vidro do carro, vou gritar com a pessoa, de repente vou xingar aquela pessoa, mas eu estarei pagando o mal com o mal. Estarei agindo como ímpio. Mas quando eu pergunto o que Jesus faria nessa situação, aí o Espírito Santo me traz à mente que Jesus, diante dos ataques dos seus inimigos, ele se portou com mansidão, ele se calou, ou ele proferiu palavras de bênção, ou ele orou em seu coração, orou a Deus para que Deus perdoasse aquela pessoa que estava agindo daquele jeito. Então, o poder de Deus opera em meu coração de tal forma que retribuirei naquela situação pagando o mal com o bem. Irmãos, este é o caminho. Às vezes nós pensamos que não, nessa situação algo muito sobrenatural vai acontecer comigo e então eu vou agir de uma forma pacífica. A coisa sobrenatural é você perguntar o que Jesus faria se estivesse no meu lugar. Essa é a coisa sobrenatural. E se você fizer isso, tenha certeza que o poder de Deus operará na sua vida e colocará nos seus lábios as melhores palavras, fará com que as suas ações sejam as melhores naquela situação. Vamos à pergunta C. Que esperança e promessas são dadas àqueles que se entregam
que se entregaram ao poder transformador do Evangelho, mas ainda estão sendo derrotados por várias tentações. Então a pergunta aqui faz menção de pessoas que já entregaram sua vida a Jesus, mas elas percebem que no seu dia a dia ainda continuam caindo repetidas vezes nas mais diversas situações e às vezes nas situações mais básicas, né, que deveriam ser já vencidas no início da carreira cristã. É interessante aqui nós encontramos esperança, uma esperança muito grande. Aqui nas palavras do apóstolo Pedro diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. E existem várias referências na Bíblia fazendo essa menção de que os olhos do Senhor contemplam todos os habitantes da terra. E existem pessoas que pensam que Deus é um ser vingativo, que Ele está olhando para ver as pessoas que fazem o mal, fazem o erro para puni-los. E na verdade não é isso. Deus está olhando, aqui até faz menção que os seus olhos estão sobre os justos. Por que que Deus está com seus olhos voltados para o justo? Para ver suas dificuldades, suas necessidades. E quando o justo reconhece suas limitações, suas necessidades, seus erros, como diz aqui, já conheceu, já se entregou ao poder transformador, mas muitas vezes ainda ele acaba caindo na tentação. Então o apóstolo diz que os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Então, uma tendência do ser humano é quando ele erra, quando ele falha, quando ele peca, ele se esconde. Faz como Adão, se esconde de Deus. Mas a inspiração diz que é exatamente o momento que nós devemos ir a Deus. Buscar, confessar a Ele as nossas falhas, os erros, os pecados que cometemos, e a promessa é que Ele está com seus ouvidos atentos para nos ouvir e para nos ajudar. E Jesus diz, tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus estava fazendo essa promessa a seus discípulos. Então, se eles tivessem alguma dificuldade, tivessem alguma necessidade, deveriam fazer o pedido ao Pai em nome de Jesus. E a garantia, a promessa é de que seria ouvido. Então, mesmo que nós erramos, falhamos, ainda que nós caiamos, sejamos derrotados, mas não devemos desistir. Devemos colocar diante de Deus as nossas fraquezas e buscar dele o poder para vencer as nossas fraquezas, nossos defeitos de caráter. Muito bem. A nota traz dois pontos que quero frisar. O primeiro dele é bem o início da nota, onde menciona o processo do pecado. Pela fé e a oração, todos podem cumprir os requisitos do Evangelho. Nenhuma pessoa pode ser forçada a transgredir. Então, não existe, da mesma forma como Deus não nos impõe a obediência, não nos força à obediência, nós temos a liberdade de escolher, em relação ao pecado também é semelhante. Nós não somos forçados, obrigados a fazer o mal, a cometer o pecado, a transgredir. Daí, aqui tem a descrição, né? Primeiro deve concordar. Então a pessoa vê, interessante. A alma deve propor o ato pecaminoso antes que o desejo controle a razão ou a iniquidade triunfe sobre a consciência. Por mais forte que seja, a tentação nunca é uma desculpa para o pecado. A tentação em si não é pecado, e Satanás, ele não nos coloca dentro do pecado. Satanás, ele nos tenta. Cria situações onde nós somos tentados. Agora, a escolha de aceitar a sua sugestão ou não, nós fazemos. É claro que somos muito mais tendentes a aceitar as suas tentações naturalmente como seres humanos, porque isso é até parte do caráter da humanidade. Mas mesmo assim, temos essa escolha. Escolhemos fazer, escolhemos agir. Agora, pelo costume, o ser humano já está no automático, né? Vem a sugestão do inimigo, automaticamente já faz. É como um motorista de carro. Ele não fica pensando
ali, agora eu preciso engatar tal marcha, agora eu tenho que pôr outra, agora eu tenho outra. Já faz no automático, já está acostumado. E o mesmo acaba acontecendo com o erro. Mas essa cadeia de agir no automático, ela é quebrada quando nós aceitamos o Evangelho. As decisões se tornam muito mais conscientes. E aí fazemos a nossa escolha. Satanás apresenta uma tentação, não vamos dialogar com a tentação também, porque senão nós cairemos no erro de no erro de Eva, que quis dialogar com o tentador e acabou caindo. Não vamos dialogar, argumentar com o inimigo. Vamos fugir dele. Percebemos uma tentação, não está de acordo com a palavra de Deus, deixa isso para lá. Vamos a Deus, vamos buscar graça e força. E outro ponto, último ponto que eu quero destacar é a última frase da nota, que é uma mensagem de grande esperança a todos nós. Você caiu em pecado? Então busque a Deus sem demora, clamando por misericórdia e perdão. Sem demora. Sem demora. Vamos buscar. Vamos buscar em Deus isto. O salmista Davi, quando cometeu um grave pecado na sua vida, ele quis esconder. Depois, ele reconhecendo essa situação, ele diz: enquanto eu escondi, meus ossos se secaram. Porque ele não havia alcançado a misericórdia. Mas tão logo ele foi ao Senhor, confessou o seu pecado, ele alcançou a graça do perdão em Cristo Jesus.